irmãos entraram em suas casas e a cada um. É verdade. Amém? Amém. Obrigado, Senhor, por estar aqui, nós aqui, adorando a palavra do Senhor. Sempre, Senhor, é importante, a gente não pode esquecer dele. Porque quando nós estamos com problema, a pessoa que nós lembramos é Deus. Sempre Deus. Assim que Deus é muito importante, ele relaxa nós, faz bem escutar a palavra de Deus. Com o nome do Senhor. Amém. Amém. Cântico 7. Página 6. Página 6, cântico 7. Vamos agradecer, né? Página 6, cântico 7. Vou abrir aí porque eu quero ouvir uns cânticos em espanhol. Vamos lá. Grato Deus por me amar, sou grato por me abençoar. Grato Deus por me curar, minha alma salvar, aleluia. Grato Deus por me amar, sou grato por minha alma salvar. Unânimos de amor, louvando a Jesus Senhor. Unânimos com louvor, exaltados por aleluia. Grato Deus por me amar, sou grato por minha alma salvar. Revela, pois, teu santo ser, pra eu contigo então viver. Usa-me para teus fins, possui-me, aleluia. Grato Deus por me amar, sou grato por minha alma salvar. Escolhi uma. 4, na mesma página. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. De novo, irmão. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais uma vez. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, para sempre amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre
ceia. Vamos cantar? Ele é bonito, esse canto da ceia. Bonito mesmo. Vai fazer a ceia, né? Ai, não, sou eu. É o pé dele. Preparada, ceia ensinada, Cristo instruído, morte aproximada. Isto é a ceia do Senhor, dada em memória do seu grande amor. Este pão, meu corpo, que por vós foi dado, sacrifício eterno para ser lembrado. Isto é a ceia do Senhor, dada em memória do seu grande amor. Sangue derramado, suco abençoado, Cristo entristecido para ser levado. Isto é a ceia do Senhor, dada em memória do seu grande amor. Você tá? Não sei porque eu estou ficando gripado. É para o senhor tomar um chá de eucalipto com limão e alho. É bom? Tá bom? Corta, né? Corta. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que eu prometi. Sobre o Evangelho. O que é a importância do Evangelho? Muitos de nós da Igreja do Senhor não tem assim, o conhecimento profundo realmente o que é o Evangelho. E acha que o nosso batismo, certo? O batismo na Igreja do Senhor, o batismo da Igreja de Cristo, é a mesma coisa do batismo Católico. não, da denominação. As pessoas que se batizam por emersão, como a senhora foi batizada, certo? Então a pessoa acha que se batizou na denominação, por emersão, está tudo certo. Certo? Ele está dizendo, irmão, que muitas vezes a gente acha que o batismo da Batista, da Assembleia de Deus, da Igreja de Cristo, é tudo igual. Mas tem uma diferença. Pois é. Então, a diferença é que a pessoa, né, que está indo ali ser sepultada, ela está dizendo para o mundo e dizendo para Deus que está morrendo juntamente com o Filho dele. Isso aqui é o Evangelho. Né? Então, a gente precisa saber que o batismo da Igreja do Senhor, o batismo bíblico, ele é único e é fundamental. E a gente realmente temos que, como é que eu posso dizer, temos que lutar por essa fé, pelo que realmente Jesus deixou estabelecido. Que foi, lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, ele disse: ide por todo mundo, pregai o quê? O Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Aí eu pergunto, crê em quê? Crê em quê? O que o texto diz? Vamos lá. Eu vou ficar de pé, ó, Marta. Posso? Pode. Pode. Você pode botar a cadeira também. Não, você fica... Não, mas claro, fica melhor para mim aqui. Pode jogar a cadeira aí, ó. Essa cadeira de Não, baixo fica em também. pé, irmão, tranquilo. Eu esqueci de ser o ventilador. Porque eu tô com barriga cheia demais, sabe? Quer a comida desse, né? Qual é o número? Marcos capítulo 16. Marcos 16. Faz a dizer. Digestão, não deu tempo não, né, irmão? Comeu nas carreiras. Não, comi cedo, mas é porque agora
eu estou sentindo uma queimadeira aqui, sabe? Ah, certo. É gastrite, né? Eu acho que eu estou com esse problema Ou aí. refluxo, né? É, Também eu não refluxo tinha, dá. sabe? E sente mais as pessoas que Aham. gostam de comer farofa, né? Farinha, né? Então foi isso. Eu gosto de Botou uma um pouquinho de farinha. farinha em cima. Aí eu estou sentindo isso agora. Então vamos lá no texto, né? Marcos 16. Marcos 16, versículo 15 e 16. Pode ler, irmão Marcos. Marcos, Marcos é Mateus. Marcos. Uhum. Marcos, aqui, quanto é? 16. 16? É. Devolver esse púlpitozinho aqui. Pronto, 16, capítulo. É o Capítulo 15 e 16, 15 e versículo 16. 15 e 16. Pronto, está marcado. Né? E disse-lhes, né? Que é Jesus dizendo: Isso. Vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Pois é. Aí a pergunta é crer em quê? De acordo com o texto que você leu, que vocês observaram. No evangelho, né? Crer no Evangelho. Muitas pessoas pensam que é crer em Jesus. Mas não, é crer no Evangelho. Mas o que é o Evangelho? Como já nós sabemos, que o Evangelho é a morte, a sepultura e a ressurreição de Cristo. Isso foi o que Deus realmente estabeleceu para a salvação do homem pecador. Todo homem pecador, ele é salvo só através de obedecer à verdade. E essa verdade está distribuída na pessoa de Cristo, na sua morte, na sua sepultura, na sua ressurreição. Se você for ler com calma o capítulo 2 do livro de Atos, né, Pedro ele faz uma acusação aos judeus, dizendo: olha, vocês crucificaram, vocês mataram o autor da vida. E aí ele começa a ensinar. Aí ele fala sobre Davi, que a sepultura lá de Davi está no meio deles, mas Jesus não. E aí eles caem em si, e o que eles fazem? Se arrependem, perguntam o que devem fazer. E o sinal de Pedro é: se arrependa, seja batizado em nome de Jesus para a remissão do nosso pecado. Mas vamos para João, para saber sobre essa verdade. Deus, Marcos, Lucas É. e João. Hoje nós estamos estudando, né? Quando a gente está estudando, a gente vai para vários textos para poder. João, que João capítulo 8. Capítulo 8, versículo 31. Lê, Cláudio. João 8,31. Até o 34. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu seres livre? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, tudo o que comete pecado é escravo do pecado. Pronto, só que aí. Então Jesus ele diz: olha, se conhecereis, no versículo 32, e disse-lhe: a verdade é a verdade, que libertará. Se conhecereis a verdade, disse Jesus no versículo 31. E disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele:
se pode permanecer nas minhas palavras, né, sereis vós verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a palavra de Deus, ela é a verdade, certo? Mas a palavra que liberta é toda a Bíblia. É verdade que Jesus andou sobre o mar? É verdade? Mas essa verdade pode nos salvar do nosso pecado? Será? É verdade que o mundo foi acabado com água? É verdade. Mas essa verdade, ela não pode nos salvar do nosso pecado. É verdade que Jesus curou um cego de nascença? É verdade. Mas essa verdade não é a que nos liberta. Pois Jesus está dizendo que conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Então, que verdade é essa? A verdade é essa. Leia aí o irmão Efésios, capítulo 1, versículo 13. Olha só. Romanos, Coríntios, Gálatas e Efésios. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Lá para trás. Já vamos conhecer Lá atrás. um pouco Não, dessa é verdade. frente. É lá atrás. Efésios o quê, irmão? Efésios 1, 13. Quase o último, hein? Quase o último. Passa de Coríntios. Passa de Coríntia, Colosso, Tiago, Mais para lá. Pedro, Apocalipse. Mais para lá. Mais Para para frente. É. Não muito. É por aí. Uma Não, para frente lá. e uma para O trás. teu dedão aí, Atrás, os dois dedão, tu tá com. Peraí. Marcos, demais. João, Aí passou demais. Maria, Deixa eu ir. João, Estava pertinho lá, mas. Marcos, Romanos, Gálatas, Efésios. onde estava aí? Estava bem pertinho. Ah, gente, não para Efésios, trás. capítulo 1, versículo 13. Tá bom. Irmão, Número 1 e 3. 13. só o 13. Pronto. Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus por 1, vós. 13. É o 13. Aqui, sim. O PT. Ah, Então, Até o PT está na Bíblia. em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade e evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com Santo Espírito da promessa. Exatamente. Então Jesus está dizendo, ó, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. O apóstolo Paulo mostra que a verdade diz, em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, né, foste selado com o Espírito Santo. Então, quando a gente ouve o evangelho, a palavra da verdade, e nele passamos a crer, né, no momento do batismo, que a gente vai ser morto, sepultado e ressuscitado. O Espírito Santo ele vem habitar na mente da gente. Mas é preciso que a gente vá para esse momento sabendo que realmente a gente está obedecendo a verdade que Deus estabeleceu. A verdade que liberta o judeu dos pecados dele. Aí eles foram com os judeus. Mas Jesus, nós somos descendentes do pai Abraão.
como é que nós podemos ser escravos? Aí Jesus, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Né? Então, essa verdade que liberta o homem é o que foi falado aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Lê aí, Marta. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Crido em quê? Evangelho. Mas vamos saber realmente o que é o Evangelho. Por que que as denominações, essas denominações estão acabando com o Evangelho? E quem é que está por detrás dessa situação? Acabando com realmente com o que Deus deixou estabelecido para o homem se converter a Deus, para o homem receber Deus na vida dele. Vamos saber o que é realmente o Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Tem Atos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Romanos, capítulo 16 e 17. Olha só o que Paulo vai falar, o que é o Evangelho. Fechou? Romanos? O Evangelho tem duas coisas importantes aí. É o capítulo 1. Capítulo 1. O Evangelho tem duas coisas importantes aí. Tem, que a gente tem que notar, é o poder de Deus, é como fosse Deus fazendo uma nova criação. Certo? Quando eu tiro o Evangelho, eu estou tirando o poder de Deus daquela alma. O negócio pega, né? Eu estou tirando também a outra coisa, a justiça de Deus. Onde Deus pode justificar aquela pessoa, né? Da pessoa de Cristo Jesus. Então, se a gente não sabe de uma situação como essa, a gente vai dizer que os batistas são nossos irmãos. E que a fé somente salva. Não precisa de batismo. Certo? Então, vamos lá. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Agora dá uma explicada aí, Marta. Com as tuas palavras, o que deu para entender? Olha só. Primeiramente, aqui, Paulo está falando assim, numa época em que o Evangelho trazia vergonha, porque se o Evangelho é morte, e morte de Jesus, como foi que ele morreu, né? Ele morreu pregado na cruz, ele morreu como um criminoso. Então, acreditar nessa situação era vergonhoso, porque o meu Salvador, o meu Senhor, morreu crucificado, né? Mas ele está dizendo aqui, olha, eu não me envergonho disso, né? Paulo está dizendo. Por quê? Porque isso é o poder de Deus, né? Esse é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí não tem diferença, né? Naquele mundo, naquela época o mundo era dividido em judeus e gentios, né? Então ele está dizendo que não vai ter diferença para judeu, para gentio. É o poder de Deus. E é interessante, irmão, que uma vez eu li que naquela época os romanos, eles desfilavam pelo exército, como hoje os coreanos fazem, né? Até um tempo atrás andavam fazendo os coreanos, né? Exibindo o seu poder militar. E os romanos faziam isso consecutivamente, assim, direto. Eles faziam esse desfile para mostrar que eles eram poderosos. Aí Paulo usou aquela linguagem daquela época, né? Ele disse, olha, o poder realmente quem tem é Deus. Só que o poder humano destrói. E o poder de Deus, ele constrói. Ele te transforma. Ele te deixa melhor e não pior, né? O poder dos romanos era para matar vidas. E o poder do evangelho é para salvar vidas. Naquele ponto que ele diz que
aroma de vida e aroma de morte. Isso. Eram umas flores que jogavam, e aquela flor, né, tinha um perfume, todo mundo sentia, mas uns iam morrer e outros não iam morrer. Né? Mas o morrer naquele tempo era a pessoa morrer juntamente com Cristo, dizendo, não, eu creio no Cristo. E era morto. Mas era vida naquela pessoa. Naquela pessoa que negava, era o cheiro de morte. E ele ficava vivo para ficar morto espiritualmente. Versículo 17. Ainda falta explicar. Porque a justiça de Deus se revela, né? Isso é muito incrível. É como se tivesse uma coisa obscura, né? Obscura, tampado. E aí, finalmente, Deus revelou. No Evangelho está revelado a justiça, a bondade, a misericórdia do Senhor, a salvação, como a condenação, né? Exatamente. Como o irmão falou. Então, se eu tiro o poder de Deus, que é o Evangelho, a salvar uma pessoa, se eu estou fazendo aqui uma grande pregação, né, no púlpito, e faço aquele apelo, estou trabalhando para quem? Não para a cruz. Estou trabalhando para o inimigo. Venha para Jesus, que Jesus salva. Você que está cheio de pecado, vamos vir para cá que a gente vai orar. E aqui eles vão aceitar Jesus. Aí aquela pessoa vem por meio deles, e lá eles fazem aquela oração. Senhor, recebe essa alma, cura ela, dá salvação a ela em nome de Jesus. Você crê? O rapaz disse, creio. O que acontece com aquela pessoa? Aquela pessoa sai cedo daquele culto que é salva ou não? Não está acreditando. Aí aquela pessoa é salva sem o Evangelho. Aí, Mauro, o que o irmão está dizendo, né, que esses apelos que os pastores fazem, as pessoas vão lá para cima e Chama bastante. eles chamam para frente para aceitar Jesus. Aí, na cabeça do pastor, ele está salvando, sendo que aquele método não é o bíblico. O método da salvação foi aquele que você passou. Que eu passei, que o Chileno, que a Cláudia, que o irmão Cláudio, que nós passamos, porque a salvação do Evangelho que está na Bíblia é esse. Você acredita, como você me disse, né? Eu creio. Você falou para mim, eu reconheço que eu sou uma pecadora e eu reconheço que eu tenho que me batizar para ser perdoada. Essa sua confissão levou você ao batismo. E isso é tirado nas denominações. Você só é salvo Não ali. tem como fundamental e nem como importante. E isso é muito sério, porque isso não está nas escrituras. E se a gente está aqui para obedecer o que está aqui nas escrituras, a gente tem que fazer o que está aqui. Não o que o homem diz que tem que ser, né? Porque Então, nossa o autoridade Evangelho é realmente a gente estamos morrendo, como a senhora tinha. Naquele dia, naquele domingo, a senhora morreu juntamente com Cristo, como Cristo estivesse morrendo em Jerusalém, juntamente com a senhora. Isso pela fé. Não estou dizendo literalmente. Aí a senhora foi, no momento que a senhora foi baixada, é como a senhora estivesse também sendo sepultada juntamente com Jesus. Aí no momento que o irmão levantou a senhora, é como Deus tivesse ressuscitado a senhora. Aí esse corpo, através de tudo isso, ficou limpo, sem pecado. Aí foi o momento que o Espírito entrou dentro da senhora. O Espírito Santo ele não tem capacidade de entrar no corpo que não, sujo, né? Que não tem o Espírito Santo. E depois que ele entra, irmão, ele fica com a gente até a consumação do nosso século. É ele que vai levar a minha alma e o meu espírito juntamente para ele a Deus. Isso se eu morrer em obediência. Se eu morrer em desobediência, né,
momento que eu morro na carne, meu espírito, né? O Espírito Santo vai para Deus, que deu, e o meu espírito vai para o tormento. Vou sofrer eternamente. Porque eu não fui obediente. Eu não andei em obediência diante de Deus no momento que era para mim andar. Mas ele fica ali comigo até os últimos dias para me dizer, não, Senhor, me perdoa. Ele perdoa. Mas se verdadeiramente ele perdoa, ele pediu de socorro. Então, quando a gente tiramos o batismo das pessoas, nós estamos tirando o poder de Deus e a justiça de Deus. Quando eu faço isso com essa pessoa nunca vai ficar justificada diante de Deus. É uma pessoa que vai ser enganada. Só que ela vai passar a ser doutrinada, a ser ensinada e se tornar um crente. Mas não uma pessoa salva pelo Senhor Jesus. E aí tem muitos. Vamos para Tessalonicenses. Mulher indo para trás. Não é não. Aí, para trás. Para frente aqui. É para Não, frente, vai. vamos para Corinto. Corinto, capítulo 15. Pronto. Corinto é mais fácil. Nossa. 15. Lê do 1 ao 4, certo? Irmão, venho de lembrar vos o evangelho que vos anuncieis, o qual recebeste e no qual ainda persevereis, por eles também são salvos, se retiverem a palavra tal como vos la pregue, a menos que tenha criado em vós. Antes de tudo, vos entregou o que também recebi, que Cristo morreu por os nossos pecados, segundo as Escrituras, o que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Exatamente. E foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, né? E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Né? E apareceu a Cefa e os demais irmãos. Então, esse texto é bem importante também para nós, pesquisar ele. Olha o que Paulo ele vai falar no versículo 1 do capítulo 15. Irmão, eu venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, ao qual recebeste, no qual ainda perseverais, e por ele também sois salvos. Então, o batismo salva, o evangelho salva. Então, por isso também vos salva, se retiverte a palavra tal como vos preguei. Olha aí, se retiver, se você ficar naquele ponto ali, ensinando isso aí, você se salva. Para hoje, as igrejas de Cristo, a maioria delas acha que o batismo da denominação é o mesmo do nosso batismo. Elas têm como bíblico. E os homens não têm argumento, a liderança não tem argumento para mostrar que aquela pessoa ela foi enganada durante, ou se ela foi católica ou foi uma protestante. Não, e o interessante, irmão, que isso é tão real a diferença, que lá perto da mãe, aquela senhorazinha, amiga da mãe, ela está acontecendo a mesma coisa contigo, Mauro. Ela quer se batizar.
A mãe já pregou para ela que ela precisa se batizar para se tornar uma nova criatura. Aham. E o pastor já fez o apelo e ela já levantou a mão. Aí ela fica perguntando quando é que eu vou me batizar. Não, deixa eu juntar mais gente. Olha, Aí você vê como não crê que o batismo salva. Porque fundamental. será que você não pensa que aquela pessoa pode morrer? E se ela morrer no trajeto, Exatamente. ela não vai ser salva. Assim, biblicamente, não, né? Agora, o pastor, que ele já disse que ela já foi, porque ela já foi lá para frente, ela já levantou a mão. Então, para ele lá, ele tá. Ela tá, né? Só que Para biblicamente. ele, ela está salva. Né? É, Isso. mas Quando ela levanta a mão, quando ela levantou a mão. aí quando vai para frente, para... Pois é. Só que, Mauro, esse ensinamento que a irmã está falando é um ensinamento diabólico, não bíblico. Não foi isso que Jesus deixou. Conhecerei a verdade vos libertará. A verdade é a morte, a sepultura e a ressurreição. Se você retiverte esse ensinamento tal como vos anunciei. Se retiverem. Se a gente não acreditar, se a gente não ensinar isso aqui, a gente está ensinando outra coisa para encher a igreja. E aí que está o perigo. Então, Paulo está dizendo o quê? Sobre o Evangelho. O vento aqui é bom. Meu irmão, lembrai-vos do Evangelho que vos anunciei, do qual receber, do qual ainda perseverai. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos preguei, a mesmo que tenha crido em vós. Antes de tudo, o que vos entreguei, porque eu ensinei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefa, e depois a 12, e depois para mais de 500 irmãos. Então, Jesus ele morreu, foi sepultado, mas ele ressuscitou. Como nós podemos obedecer esse evangelho, essa verdade que nos salva? Como? Através do batismo. Então, quando eu tiro realmente o batismo bíblico, o batismo que salva, a pessoa, estou tirando a justiça de Deus, né, e o poder de Deus na vida daquela pessoa. Vamos para Tessalonicenses agora. Segundo Tessalonicenses, Cláudio. Continua indo para frente. Segundo Tessalonicenses. A mulher lá perto da sua mãe quer batizar. É. Não quer. E a igreja não tá nem aí para ela. Tá É bichinho. a sua mãe que está já é. A minha mãe ensinou para ela. Foi. Então, E aí? Aí ela fica me chamando direto, mas terça-feira, inclusive, eu ia, né? Mas eu já agendei para a próxima terça-feira. Para a gente começar a estudar a Bíblia, porque eu não sei até onde ela está entendendo, né? Com você eu tinha certeza que você tinha entendido. Eu preciso ver com ela até onde ela está entendendo. E se ela entender, aí a gente faz a mesma coisa contigo. Vamos levar ela para uma piscina, não batizar. Porque esse povo não valoriza isso. Isso é tão importante, meu Deus. então, e a pessoa dissesse o quê? Capítulo 1, versículo o quê? segundo Tessalonicenses. Capítulo o quê? Capítulo 1, versículo 8, 9 e 10. Vamos ler? Aí, mano. Manda brasa. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creem naquele dia
porquanto foi crido entre vós Nossa, o nosso testemunho. exatamente. Então, o que Paulo está dizendo aí? Quando Deus realmente aparecer no céu. Ele diz, olha, em chama de fogo, Deus vai tomar vingança contra os que não conhecem a Deus e contra aqueles que não obedeceram à morte e a sepultura de Jesus. Como nós podemos obedecer? Quando a gente entra dentro daquela água lá. Estou morrendo juntamente com Cristo. As pessoas que não obedecem esse evangelho vão sofrer o que, irmã Marta? Penalidade eterna. Penalidade eterna. Vão ser também o quê? Banido da face de Deus. E da glória do seu Deus. Então, se a gente não obedecer esse evangelho, a gente pode realmente, assim, né? Eu digo obedecer, nós que conhecemos o evangelho, ensinamos, né? Não ensinamos a verdade que liberta. Um perigo muito grande. E isso acontece na igreja do Senhor. Eu cheguei, eu estava aqui no Bom Jardim, dando um certo trabalho aqui, os irmãos foram para o canto, foram lá para o Esperança, e eu fiquei por aqui. Aí a Cláudia fez uma visita ao Zé Paulo, os irmãos lá, e perguntaram por mim, eu disse, não, onde eu vou? Eu fui, aí cheguei lá, comecei a ouvir aqueles cânticos, né? Das antigas, comecei a chorar, lembrando tudo. Aí eu vou voltar. Aí voltei, né? Aí chegando lá, tinha pessoas que não obedeceram o evangelho. Ainda estava na primeira denominação. Né? O irmão Valdemário não ensinou. Disse que não, você não crê em Jesus? Então venha para cá, pronto, acabou-se. Né? Então tinha esse mesmo pensamento. Né? Aí, assim mesmo, foi, né, construído lá, né? As pessoas viram que realmente a verdade é aqui e se submeteram. Né? Uns querendo, né, se segurar, se batizar escondido, essas coisas todas. Mas, né, foi mostrado a verdade. Então, na nossa igreja aqui, isso foi ocultado. Isso foi realmente escondido. Tanto o ensinamento da igreja bíblica, como o ensinamento do evangelho, da morte e sepultura de Jesus. Então, eles creem, né, muitos deles estão seguindo o pensamento batista, né, e segurando essa bandeira. E fazendo da maneira que quer. Então, essas pessoas, de acordo com o texto, vão ser banidas da face de Deus e da glória do seu poder. Então, quando uma pessoa chegar na igreja do Senhor aqui no Barroso, sim, como foi lá, o cara vai dizer, aí a gente vai mostrar biblicamente, se ela se submeteu ao batismo, amém, se não, a gente vai dizer, tá, você está indo contra a verdade de Deus. Então é tudo isso. Mas como é que podemos obedecer essa verdade para não ser destruído e banido da face do Senhor? Muito fácil. Capítulo 6, mano. De Romanos. E aí, mano, duas vezes que eu vim pra cá, eu fui desse jeito. Tudo que eu vou falar uma coisa bem pesada, né? Eu passei mal. Romanos o quê? Romanos capítulo 6. Olha lá, Marta. Capítulo 6, versículo 3 E 4? ao 7. Não, ao 7. Ou será que vocês ignoram que todos nós que
fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Promessa. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Não tem punição. Então, aqui Paulo ele deixa claro, nós fomos unidos na morte, fomos unidos na sepultura, fomos unidos na ressurreição. Então, o que a senhora fez, a senhora foi salva. A senhora foi liberta dos seus pecados. A senhora recebeu os princípios de Deus. Então, tem pessoas que se acham que estão salvas e pensam que tem o Espírito Santo de Deus. Ela pode ter um conhecimento da Bíblia, mas não, na verdade, se liberta. Colossenses aí, um pouquinho. Colossenses capítulo 2, versículo 12. 2:12. É perto de Efésios. Achou? Achou? Então, leia. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentro dos mortos. Exatamente. Então, esse aí está mais claro ainda. Quem estava aí quando começou a ano também, estava aguentando. Ele, vovó, Ele está me querendo cavar Não é? ele senhor, estava aqui comigo também, porque quer passear. Vamos passear já, já, tá bom? Venha, pra cá, vem. Está falando aqui, né, Melhorou. que nós fomos sepultados. É a continuação do que está sendo dito, né? Nós fomos sepultados juntamente com ele no batismo. Né? Olha, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados. Ou seja, a gente não só morre, né? Morre para o pecado e ressuscita uma nova criatura. Isso tudo por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Né? Ou seja, a ressurreição de Jesus é a prova 100% de que nós também fomos salvos e ressuscitados. Porque é interessante isso, porque se quisessem destruir a fé, como já tentaram, especialmente lá naquela época, lá, era só mostrar o corpo de Jesus morto, que tudo tinha acabado. Exatamente. E nem aqui está. Mas eles nunca encontraram o corpo dele, porque ele não ficou morto. Ressuscitou, né? Então, o Evangelho, ele é o poder de Deus. Né? Lá eu não gostei de falar isso, porque na língua antiga, poder, esse nome é como se fosse uma dinamite, uma explosão. Lá mostra, lá nos comentários, que é como Deus, no momento da criação, haja luz. E não foi luz. Isso foi o que aconteceu com o canal de Deus. Esse poder. Então, se eu tiro essa vida dessa pessoa, né, através da palavra de Deus, né? Jesus diz para mim, vão ao mundo, pregue o evangelho. Quem crê na minha morte, na minha sepultura,
e obedecer, sendo batizada, será salva. Está em onde? Onde a gente começou. Em Marcos capítulo 16, versículo 17. Então, a igreja do Senhor, ela tem esse poder. Nós temos esse poder na nossa mão. É os talentos que a gente tem, que é um perigo medonho. Vamos orar o nosso Deus, né? Tem uma mulher aí para orar. A senhorita, vai senhorita. Senhorita Marta. Que isso, rapaz? Que de outra, Evelyn. Senhor Deus, glorioso Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por mais esse momento, Pai, que o Senhor reservou para nós. Muito obrigado, Senhor, pelo teu poder, por meio do teu Filho Jesus, por meio do Evangelho, Pai. Nós chegamos até aqui, somos cada um de nós, Pai, de uma certa forma, pessoas diferentes, porque o sangue que nos une é o sangue do seu Filho Jesus. E eu agradeço ao Senhor por isso, Pai, agradeço pela tua palavra, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, liberte a todos nós, Pai, de qualquer dúvida, de qualquer receio, de qualquer medo, Pai. Que o Senhor nos fortaleça também por meio dessa palavra. E que o Senhor nos ajude, Pai, a anunciar essa verdade a outros, Pai, como o Senhor bem nos mandou ir de pregar o Evangelho. E o Evangelho é isso, Pai, é o teu poder para a salvação de todo homem. Sabendo isso, Deus, é conhecendo de antemão, Pai, que não é por nós que outros serão salvos. É o teu poder, o poder do Evangelho, Senhor. Muito obrigado por esse entendimento, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela irmã Cláudia presente. Obrigado pelo irmão Cláudio, amado. Obrigado pelo meu marido, Senhor, que também tem dito sim para ti. Senhor, nos ajude nessa caminhada. Nós sabemos que não é fácil, mas sabemos também com toda certeza que tem um Espírito Santo dentro de nós, Pai. Teu Espírito Santo, Consolador, que o Senhor enviou para nos ajudar, para nos fortalecer. Nos ajude, Senhor, eu te peço, eu te agradeço, pelo nome santo do seu Filho, Jesus. Amém. Amém. Eu sigo canseiro, Senta central um pouquinho, senhor Cláudio. Hoje liga aqui.